os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. No ar, programa Edmárcio. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmárcio. Estamos começando mais um programa. Muito bem, nós estamos aqui na Mais FM 87.9 e a gente começa mais um programa Edmar Silva. Deixa eu só desligar um negocinho aqui que está interferindo. Muito bem, a gente começa o nosso programa desta sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro. Deixa eu só mudar aqui. É isso aí, nós estamos recomeçando nosso programa ao vivo aqui na Mais FM, né? Esse é o 5º programa, começamos na segunda-feira, trazendo para você os principais assuntos do dia, né? O que está acontecendo no Brasil, em Goiás e na cidade. Você acompanha aqui na 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Você pode acessar também o nosso programa no fmmais.com.br, o nosso site, né? www.fmmais.com.br. Agora não precisa mais digitar o www, né? Basta digitar lá fmmais.com.br no seu computador ou no seu smartphone. Você pode acompanhar o nosso programa na página da Mais FM. Você tem a opção também do nosso aplicativo, né? O aplicativo Rádio Mais News, você baixa aí no sistema Android para acompanhar o programa no seu celular, né? E você tem também o quê? Tem o Rádiosnet. O Rádiosnet é um programa de rádios, né, que você ouve todas as rádios da cidade, do Brasil e do mundo, né? E lá no Rádiosnet você também pode ouvir a Rádio Mais FM Anápolis. Tá certo? São muitas maneiras. Estamos ao vivo no Facebook, estamos também no nosso canal no YouTube, né? Você pode acessar o nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, né? E acompanhe a nossa programação pelo YouTube também, tá bom? Ou seja, são muitas as maneiras de você ouvir a Mais FM, né? Como diz um amigo meu, só não ouve quem não quer mesmo. Tá bom, se você está acompanhando aí, pode deixar o seu recadinho na nossa live, né? Pra gente, tô tentando acompanhar aqui na live, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, tem muita coisa aqui, menos não estou encontrando. Imagina, eu não estou encontrando, né? Tá bom. Muito bem, mas essa semana foi uma semana agitada, né? Nós acompanhamos desde segunda-feira o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, o julgamento dos envolvidos na trama golpista, né? Foram 8 os réus que foram levados a julgamento. O julgamento ainda não terminou, né? Nós tivemos a primeira fase, a leitura do relatório pelo relator, né, Alexandre de Moraes. Depois tivemos a apresentação da acusação pelo Procurador-Geral da República. Depois nós tivemos o quê? Nós tivemos as defesas, né? Foram 8 advogados, cada um com 1 hora de tempo, né? Alguns não usaram o tempo todo, mas a maioria usou, né? Praticamente 1 hora de defesa. Então foram 8 horas de defesa nesse processo, que é o processo, vamos dizer assim, do grupo mais alto, né? Do primeiro grupo aí do governo, envolvendo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, os ministros, né, ex-ministros,
os ex-ministros civis, ex-ministros militares, né? O Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, que é o delator também desse processo. Ou seja, nós tivemos pelo menos, deixa eu ver, 8 mais 2 horas do coisa, 10, mais ou menos 15 horas, né, de julgamento. Agora, a próxima fase começa na terça-feira, né, a próxima fase é a fase dos votos. Cada um dos 5, eu ia falar jurados, não é jurados, né? Cada um dos 5 ministros do STF que fazem parte da primeira turma, já falei aqui, né? O Supremo Tribunal ele tem 11 ministros e tem 2 turmas, né? Os 11 se dividem em 2 turmas de 5, fica fora o presidente, né? E essas 5 turmas são uma espécie de instância dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira turma vai julgar esse processo, naturalmente, né, vai poder haver recurso para o pleno, para o tribunal completo, né? Além de outros recursos que ainda tem ainda a possibilidade. Mas o fato é que o julgamento ele está em andamento, né? E deve terminar na próxima semana. Nós teremos audiência na terça-feira, né? Terça-feira e na quarta-feira para que os ministros deem o seu voto. Os ministros, você sabe, né? O Zanin é o presidente da turma, o Alexandre de Moraes é o relator deste processo, né? Cada processo há uma distribuição e cada processo que chega lá na turma, um dos 5 é escolhido para ser o relator, né? Bom, então o Alexandre de Moraes é o relator. Os demais membros do grupo, né? Da turma, a ex-presidente, né? A ex-presidente, quem mais? O Dino, né? Flávio Dino. E quem está faltando? E o Fux, né? E a ex-presidente, faltou o nome dela aqui agora, cadê? A Carmen Lúcia. Então, a ex-presidente Carmen Lúcia, que é ex-presidente do Tribunal, né? Supremo. Então, estes 5 ministros são responsáveis pela votação, né? Fazem uma espécie de tribunal do júri, né? Eu falei aqui que o processo é muito semelhante ao processo que acontece na primeira instância, né? Quando acontece um crime na cidade, esse processo vai para a polícia faz a investigação, né? Faz a investigação, conclui o inquérito, encaminha para o Ministério Público oferece a denúncia, né? Vai ao tribunal e aí tem as defesas, as oitivas de testemunhas. Então, no Supremo é mais ou menos o mesmo procedimento, né? Então, teve as investigações pela Polícia Federal, né? E teve também a participação do Ministério Público, através do Procurador-Geral, que fez a denúncia, né? Tem um relator do processo, que faz ali, que ouve as testemunhas, ouve os réus, faz um relatório final, né? E aí vem para o pleno, né? Não o pleno, mas para o colegiado, né? Para ser julgado. Então, mais ou menos parecido com o processo na primeira instância. Bom, o que vai acontecer agora? Então, nós teremos o voto do relator, né? Vai dar o primeiro voto dele, se condena, se não condena, se absolve, quais são os crimes, né, que ele vai considerar, né, dependendo por causa das defesas. Pode ser que algum crime, são 5 crimes, né, que estão na relação, pode ser que alguns deles não tenham sejam punidos por todos, né, pode ser que algum seja excluído e tal. Então, como é que funciona? Cada ministro vai dar o seu relatório e o seu voto, né? Vai relatar o que entendeu do processo, o que achou, e vai dar o seu voto pela condenação ou não. Na sexta-feira, nós teremos aí a
estabelecimento da pena, né? Quais são as penas, quem vai responder por quê e a quantidade de anos, né, que cada um vai receber como punição. Então, esse é o andamento, né, o andamento normal do processo. É interessante porque a gente vê muita gente, porque não tem defesa, porque as pessoas estão sendo julgadas de forma autoritária. Não, na verdade, o processo ele já dura mais de 2 anos, né? Foi 2023, nós já estamos em 2025, 2022, 2023, né? Então, nós já, se a gente for considerar aí que já tem um tempo, né? Um tempo grande, né? Então, o processo ele já se estendeu bastante. Nós tivemos o quê? Investigações pela Polícia Federal, ouviu as testemunhas, ouviu, né, testemunhas dos 2 lados, ouviu os réus, ouviu um monte de gente para chegar nessa fase, né? Então, nós estamos já numa fase avançada do processo, mas teve toda uma tramitação e todo mundo teve direito de defesa, né? Aliás, eu não vi nenhum dos advogados, e eu assisti todas as manifestações, né? Foram mais ou menos 8 horas de depoimento, de manifestações dos advogados, eu vi todas elas, e eu não vi ninguém falar em cerceamento de defesa, né? Praticamente ninguém falou sobre isso, ninguém falou que o julgamento está no lugar errado, né? Porque existe nas redes sociais, você vê muito, porque o ex-presidente tinha que ser julgado na primeira instância, né? E não no Supremo Tribunal Federal. Nenhum dos advogados disse isso, né? Ou seja, nenhum usou esse argumento de defesa. Por quê? Porque, né, eles sabem que o local para o julgamento é ali mesmo, né? Não tem questionamento assim, pelo menos não tem lá no processo formal, né? Tem nas redes sociais, tem o povo que dá opinião, que dá palpite e tal, mas no processo mesmo não tem nenhuma manifestação nesse sentido, né? Questionando o STF como local da ação, né? Cerceamento de defesa, um aqui fala ali, outro ali. Por exemplo, o advogado do presidente, né, ele disse que são mais de quase 80 gigabytes, né, de documentos, né? São milhares de documentos, de páginas, de prints de celular, de gravações, então são milhares de coisas. E ele reclamou de que não teve tempo suficiente para ver tudo, né? Agora, ao mesmo tempo que fala que tem esse tanto de prova que não conseguiu ver, diz que não tem prova, né? Que os documentos não são válidos, né? Esse é o papel da defesa, né? É bom a gente entender isso, que o defensor vai ali para para tentar amenizar, pelo menos, a situação do seu cliente, tá certo? Então é isso, o processo continua, a gente vai acompanhar aqui até, né, os próximos passos e você fica bem informado aqui, né? Eu tento explicar de forma bem simples, né? Porque o linguajar jurídico é um linguajar complicado, né? Então a gente tenta, simplificar a linguagem aqui para que a gente possa entender, né, de fato, o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal nesse julgamento, né, um julgamento importante. É a primeira vez que um ex-presidente da República senta no banco dos réus e responde por crimes que aconteceram durante o seu governo, né, e, no caso, após o governo. Muito bem, mas enquanto isso, né, enquanto o Supremo Tribunal Federal está fazendo o seu trabalho de julgar, né, os envolvidos na trama do golpe, o Congresso está tentando fazer uma anistia. A minuta da nova proposta de anistia prevê até a elegibilidade de Bolsonaro. Então, o Correio Brasiliense traz aqui essa matéria sobre essa mobilização, né, durante nós falamos isso aqui também no programa, há uma mobilização no Congresso Nacional. O governador de São Paulo, Tarcísio,
de Freitas foi a Brasília, né, e outras personagens aí foram a Brasília, para tentar ver se emplaca no Congresso Nacional um projeto de lei, né, que dê anistia a todos os envolvidos nessa trama, nessa questão do golpe, né? Então, o Correio Brasiliense traz aqui, nova proposta de anistia prevê elegibilidade de Bolsonaro, veja a minuta. Texto circulou nos bastidores da Câmara e prevê até anistia de milícias privadas e financiadores de atos antidemocráticos. Seriam perdoados atos contra instituições desde 2019. Né? Então, há uma articulação no Congresso. O Congresso tem uma maioria de direita, né? O Congresso tem, por exemplo, o partido que mais tem deputados é o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Nós temos os partidos de extrema-direita, de centro-esquerda, de esquerda, né? Então, são vários os grupos ali no Congresso. E, né, a gente pode dizer que esse grupo mais à direita tem a maioria, né? Tem a maioria dos votos, tem a maioria dos representantes, né? Bom, e há uma articulação no Congresso Nacional para quê? Para melar tudo, né? Para que tudo isso aí vire uma, como diz o pessoal, vire pizza, né? Acabe em pizza. Então, há uma minuta de um texto da anistia que circula nos bastidores da Câmara, veio ao público nesta quinta-feira, dia 4. A proposta costurada por deputados de oposição daria condições para tornar novamente elegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto tem caráter amplo e beneficiaria quem atentou contra as instituições democráticas desde 14 de março de 2019. Dentre eles estão ofensas ou ataques a instituições públicas ou seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral ou aos poderes da República, reforço à polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira ou situações semelhantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro se encaixa em todas estas categorias. Fica concedida, aí vem o texto, né, entre aspas, fica concedida anistia a todos aqueles que, no período compreendido entre 14 de março de 2019 e a data de, aqui está faltando uma palavra, essa é a data de entrada de vigor dessa lei, tenham sido ou estejam sendo ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados ou condenados, diz o artigo 1º desse projeto, né? O texto também livra de investigações e condenações responsáveis por financiar acampamentos e movimentos golpistas, assim como qualquer que prestaram apoio administrativo, logístico, estímulo, incentivo ou qualquer contribuição. A proposta prevê anistia até para aqueles que participaram de associações criminosas ou milícias privadas. A minuta prevê que serão anistiados. Deixa aqui, meu texto aqui saiu do lugar. A minuta prevê que serão anistiados também aqueles enquadrados em dano contra o patrimônio da União, deteriorização de patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, organização criminosa, associação criminosa, constituição de uma milícia privada. Ou seja, seria como se tudo que aconteceu fosse apagado, né? Nada, quem quebrou o Congresso, quem quebrou a Câmara, quem não tem pena nenhuma, quem atentou contra as eleições não tem crime nenhuma, quem fez plano de matar o presidente, o vice-presidente e o ministro do Supremo também não cometeu crime, quem colocou bomba em caminhão indo para o aeroporto de Brasília não cometeu crime, ou seja, passaria uma borracha em tudo. Isso é anistia, né? É o perdão total para tudo que foi feito e tudo que aconteceu. Tem chance de passar no Congresso? Tem, né? Porque a maioria do Congresso está, vamos dizer assim, tendente a fazer isso, né? Agora, seria legal, seria constitucional essa lei? A minha visão é que não, né? Se essa lei for passar pelo Congresso, ela precisa ir ao presidente Lula para sancionar, né? O presidente Lula pode sancionar, pode
ou pode não sancionar, né? Pode vetar. O que é vetar? Vetar é, não, eu não vou assinar isso. Aí, quando acontece o veto, o projeto volta para o Legislativo, né, para a Câmara e Senado, e lá eles podem derrubar o veto. Ou seja, eles podem dizer, não, o presidente não assinou, mas vai valer, né? Então, a derrubada do veto é isso. O Congresso tem poder de fazer valer a lei, ainda que o presidente não assine. Ou seja, tá bom, então houve o veto, houve a derrubada do veto, então agora é lei, tá bom. Mas essa lei pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo Tribunal Federal vai verificar o seguinte, essa lei ela é constitucional, ela está de acordo com a Constituição Federal ou não? E é claro que não está, né? Porque imagine, vamos pegar essa lei e aplicar ela em tudo, todos os crimes e todos os problemas que tem, que a gente sabe, né? Milhões de crimes que são cometidos todo dia por todo mundo. Quer dizer, vai valer para todo mundo isso, né? Só para esses crimes? Ou isso aí vai ser aplicado em outros setores? Né? Então é um negócio complicado. Como é que se manifestam os governistas? Né? Em reuniões privadas, desde o início da semana, deputados ligados ao governo Lula, do PT, têm mobilizado aliados para tentar enfraquecer a ofensiva da oposição, que ganhou força com a intervenção do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, do Republicanos, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Petistas de primeiro escalão do governo se juntaram a uma ofensiva nas redes sociais para tentar jogar a opinião pública contra a manobra da oposição. Dentre eles, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Renan Filho, dos Transportes, quem mais? Meu texto está pulando aqui, né? Parece que está com... então são vários, né? O Fernando Haddad, da Fazenda, o Renan Filho, dos Transportes, publicaram vídeos contra essa anistia, né? Dizendo que a anistia é golpe. O líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a minuta da anistia que circula na Câmara é absolutamente inconstitucional e configura uma blindagem pessoal. É o uso desviado da função legislativa para proteger pessoas específicas em flagrante desvio de finalidade, pontuou o parlamentar, que também alertou para o risco de uma ruptura institucional. O projeto confronta diretamente o STF e a Justiça Eleitoral ao anular processos conduzidos com base em decisões colegiadas. Né? Ou seja, trocando em miúdos, né? Esse projeto de lei da anistia, ele anularia todos os atos do legislativo, do judiciário, né? Tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, tudo que foi feito, todos os processos cairiam no nada, né? Não valeria nada. É isso. É possível que isso aconteça? Eu acho difícil, né? É uma tentativa desesperada para salvar os envolvidos no processo, que tudo indica que serão condenados, né? Tudo indica que serão condenados. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível até 2030, por decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa lei para revogar a decisão do Supremo Tribunal da Tribunal Eleitoral também, com certeza, cairia no vazio, né? Por quê? Porque são ações inconstitucionais. Muito bem, tem muita coisa a mais para falar aqui no nosso primeiro bloco, mas nosso tempo está... Estamos aqui, passamos da hora do intervalo, né? Deixa eu ver se... vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa. Edmar Silva. Tá ligado? Tá bem informado. Agora, os apoiadores culturais da Rádio Mais FM.
turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. A música que você quer ouvir daqui a pouco na Rádio Mais FM. Na internet, digite. www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Programa Edmárcio. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Muito bem, estamos de volta. Ok, nós estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é o dia que todo mundo fica feliz, né? O sábado tá chegando, o final de semana, e muita gente vai passear, muita gente vai para o lago. Que caiu aqui, caiu alguma coisa. Tá caindo aqui, né? Muita gente vai para o lago, muita gente vai para o quê? Vai para as fazendas, né? Vai para a chácara, muita gente vai festejar, tem festa de aniversário, né? Tem muita coisa para participar. Muito bem, então hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro, amanhã, dia 6, a partir das 8 da manhã, né? Nós já falamos aqui no programa Ponto de Vista. Amanhã, a partir das 8 da manhã, tem bazar beneficente na Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui, né, na Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, bem aqui pertinho da Mais FM, né? No Jardim Arco Verde, no alto ali do Jardim Arco Verde, você tem o bazar a partir das 8 da manhã, das 8 até as 13, 14, por aí, mais ou menos esse horário, né? Então você pode ir até lá, tem muita roupa, né? Muita roupa interessante, tem calçados, tem coisas de cozinha, né? Tem muita coisinha boa lá, viu? Muita coisa boa. E barato, né? O bazar vai ter peças a partir de R$1. Então é isso, né? Você que está me ouvindo aqui no Jardim Arco Verde, Setor Sul, Santa Clara, São Paulo, Jardim São Paulo, né? O que mais? Aqui da região da Vila Formosa, pode participar do bazar. O bazar começa às 8 da manhã de sábado. Amanhã, sábado, dia 6, bazar na Igreja Batista Nova Jerusalém. Tá certo? Vai lá, né? Você vai achar alguma coisa interessante para você. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o Libório Santos. Deixa eu ver se eu acho aqui o Libório Santos. O Libório Santos que participa com a gente direto de Goiânia, né? Direto de Goiânia. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Libório Santos. Lembrando para você, né, que o nosso programa vai ao ar às 8 da manhã, ao vivo, né? Nós temos a nossa reprise ao meio-dia e também nós temos a nossa reprise à noite, às 21 horas, tá certo? Vamos... Você, então, é meu convidado a estar com a gente aí. Se você não pode estar ao vivo pela manhã, né, tem as outras possibilidades de ouvir. Vamos ouvir o Libório Santos. O dado considera o déficit primário de 960 milhões, referente ao cálculo simples sobre o caixa. De energia. Criminoso foragido da Paraíba morre em confronto com a PM Goiânia. Inscrições para o vestibular da UFG estão se encerrando, hein? Eu sou Libório Santos, hoje é dia 5 de setembro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Olha, para quem gosta de final de semana prolongado, com os feriados caindo no meio de semana, uma notícia desagradável, né? O 7 de setembro, dia da Independência, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, e 2 de novembro, final, todos caem no domingo. O prazo para se inscrever para o vestibular da UFG 2026 termina nesta sexta-feira, às 5 da tarde. A data também é o último dia para realizar o pagamento do boleto bancário. São oferecidas 2.209 vagas em mais de 75 cursos. Olha, uma novidade é que o vestibular da UFG irá constituir um cadastro de reserva que poderá beneficiar o candidato caso ele seja aprovado, mas fora do número de vagas, abrindo a possibilidade de que ele ingresse futuramente na universidade. As queimadas continuam na pauta do dia. A umidade do ar está muito baixa e isso propicia os incêndios. Mais uma vez, gente, vamos evitá-los, pois são inúmeros os prejuízos.
mortes de animais, da vegetação, a redução dos mananciais de água e outros problemas também graves, né? Como interferência no fornecimento de energia elétrica. Vinícius Lima, gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Goiás, dá mais detalhes sobre esse problema e dicas de prevenção. As queimadas, elas podem atingir a rede elétrica, ocasionando inclusive falta de energia. Como, por exemplo, tivemos na semana passada um caso que atingiu as cidades de Varjão, Guapó, Pocelândia e Araguaiânia. Esse caso foi uma queimada de grande proporção que atingiu a nossa rede de alta tensão. Em 22 minutos, nós conseguimos estabelecer a energia para todos os clientes, mesmo com a queimada ainda atingindo a rede. Nossas equipes atuaram de forma remota, aqui do centro de operações, e também de forma local, onde as equipes abriram chaves e conseguimos garantir esse atendimento de forma ágil e rápida. Importante salientar medidas preventivas em caso de queimadas. Nós nunca devemos jogar nenhum objeto pela janela, mesmo que seja um copo de vidro, garrafa de água, uma bituca de cigarro, porque isso pode sim ser fator de ignição para proporcionar uma queimada de grande proporção. Além disso, muitas vezes nós fazemos pequenas queimadas em áreas que nós entendemos como áreas controladas, dentro de um quintal. Porém, aquela fuligem, aquela brasa que sobe, ela pode ser levada pelo vento e ocasionar também uma queimada de grande proporção. Um foragido da justiça, apontado como sendo líder da Al-Qaeda do Paraíba, morreu em confronto com polícias militares de Goiás em Santo Antônio Descoberto, em torno de Brasília. Os policiais apreenderam em seu poder uma espingarda, um revólver, munições de fuzil. Conhecido como Tchau Macaúba, o homem de 49 anos era integrante da nova Al-Qaeda, facção criminosa batizada em referência à organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda e considerada uma das mais perigosas do Nordeste. Ele tinha uma condenação de 32 anos a cumprir por sequestro seguido de morte em seu estado de origem, além de mandados abertos por roubo e homicídio. Bom, ao que parece, fugiu para o estado errado, hein? Um advogado que não teve identificação divulgada foi preso em flagrante em Niquelândia, norte do estado, após a Polícia Civil encontrar 15 armas de fogo de diversos calibres, mais de 3.000 munições de um silenciador em diferentes endereços ligados a ele. A investigação apura se o armamento é usado num esquema de comércio ilegal. Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu a eficácia de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e que prorrogava por mais um ano o prazo para os municípios acabarem com os lixões. Lembrando que a lei federal que instituiu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos deu como prazo final dia 2 de agosto do ano passado. Continua tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei de autoria da deputada Flávia Moraes e que visa garantir o tratamento às pessoas portadoras de doenças pulmonares. Flávia Moraes destaca a importância desse projeto. Essa semana é uma conquista importante, a aprovação do nosso projeto de lei na Câmara, agora foi para o Senado, que trata das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças pulmonares que hoje atingem os nossos pacientes, que têm muita dificuldade de acesso, em algumas regiões do Brasil é muito difícil, o sofrimento é muito grande para esses pacientes. Nosso Plano Nacional, ele trata de garantir diagnóstico precoce, acesso a tratamento, a medicamento, a telesaúde que pode ajudar a levar essas especialidades às regiões mais distantes e com isso a gente garantir mais tratamento, mais dignidade para esse paciente que sofre muito, é uma doença que causa um sofrimento muito grande para o paciente. Então a gente está aí trabalhando por isso, hoje é necessário, né, a gente tem um vazio assistencial na saúde em relação ao atendimento ao paciente com doenças pulmonares. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as informações de Goiânia, né? Vários assuntos importantes sendo colocados. E chamou a atenção aqui um detalhe, né? O Libório Santos diz o seguinte, o Tribunal de Goiás, né? O Tribunal de Justiça de Goiás, ele tornou sem efeito uma lei estadual que visava aumentar o prazo para os lixões no estado, né? Existe uma lei federal que estabelece o fim dos lixões nos municípios. Aliás, essa lei já deveria estar... Esse assunto já deveria estar resolvido já há muitos anos, né? Me lembro que desde 2013, 2012, por aí, já havia um prazo para terminar para acabar com os lixões. O que acontece, né? Nos municípios que não tem o sistema de coleta de lixo e o sistema de tratamento de lixo, né? O lixo é jogado
em erosões, né, na beira da estrada, a gente vê muito, né? Diminuiu bastante, justamente por causa dessa legislação, né? Mas a gente ainda vê, às vezes viajando, vê na entrada das cidades, né? Aqueles lixões onde o lixo é colocado de qualquer maneira. Então, há uma lei federal, né, que obriga os municípios a fazer o tratamento do lixo, né? Através de usinas, através de aterros sanitários, né? Só que essa lei está sendo protelada, ela está esticando o prazo, porque chega o tempo, não cumpriu, aí dá mais um prazo, aí não cumpriu, dá mais outro prazo, e o estado de Goiás tem esse problema, né? Não é só o estado de Goiás, mas o Brasil inteiro tem esse problema com o lixo, né? E embora o lixo seja um negócio milionário, porque pode se fazer gás, né? Produzir gás, adubo, muita coisa com o lixo, mas o fato é que essa legislação prevê que os lixões precisam acabar, né? Aí, o detalhe é que foi feito, a Assembleia Legislativa fez uma lei para prorrogar o prazo para Goiás. O tribunal disse o quê? Essa lei é inconstitucional e cassou essa lei, né? É a mesma história que a gente estava falando no bloco anterior. Você pode fazer uma lei, mas se ela for inconstitucional, se ela for não for de acordo com a legislação federal e com a legislação maior, que é a Constituição, né? Seja, no caso, a Constituição Federal, essa lei pode ser considerada nula, né? Sem valor. Então, é só um detalhe, né? Que tem tudo a ver com o que a gente estava falando no primeiro bloco. Tá certo? Então é isso. Outra coisa que o Libório trouxe aí foi a questão das queimadas, né? Nós estamos no período aí de queimadas e é um negócio sério, né? Todo ano é a mesma história. Bom, mas vamos aos jornais aqui de Goiás. O Popular destaca o seguinte, o destaque aqui do Popular: Caiado nega protagonismo de Tarcísio na busca por anistia. O governador minimiza a articulação do colega e alega que presidenciáveis da centro-direita convivem maravilhosamente bem, né? Destaque do jornal O Popular. O governador Ronaldo Caiado negou nesta quinta-feira, dia 4, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Republicanos, né, tenha assumido protagonismo na articulação pela anistias aos participantes de 8 de janeiro de 2023 e réus no processo sobre tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionado pelo Popular sobre as recentes movimentos do colega, Caiado lembrou que ele próprio e outros governadores já têm se posicionado sobre o tema e também mobilizado bancadas no Congresso Nacional. Ele está negando o óbvio, né? Que o Tarcísio de Freitas está capitalizando essa situação. Ele está, né? É uma vergonha que alguém, né, queira defender o indefensável, né? Mas ele está, sim, puxando para si essa ideia, né? Eu sou o articulador do Congresso para que a anistia seja dada aos manifestantes, né, e aos envolvidos no processo de golpe, né? Então, Caiado nega, mas qualquer um sabe, né, que o Tarcísio de Freitas cresceu no jogo, né? Vamos dizer assim, cresceu no jogo aí entre aqueles que querem disputar o governo com o ex-presidente, com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que provavelmente será o candidato à reeleição, né? Então é isso. É claro que, né, o Tarcísio de Freitas, ele sai na frente, né? E prova disso é só ver o destaque que ele tem nesse período. Então, negar isso é negar o óbvio, né? Muito bem, o Jornal Diário da Manhã traz a seguinte matéria: 38 deputados miram eleição e 3 querem vaga na Câmara Federal. 38 deputados miram reeleição, né? E 3 querem vaga na Câmara Federal. Ou seja, a Assembleia Legislativa de Goiás tem 41 deputados, né? O teor da matéria é esse. Dos 41, todos são candidatos. 38
vão para a reeleição, ou seja, querem continuar na Assembleia. E 3 vão para a disputa para uma vaga na Câmara Federal. Apenas Bruno Peixoto, Lucas Calil e Ricardo Quirino vão concorrer à Câmara Federal nas eleições de 2026. Então já está aqui, né, os pré-candidatos ao Congresso, à Câmara dos Deputados. Dos 41 deputados estaduais, goianos 38 se preparam para buscar a reeleição nas eleições de 2026. Apenas 3, né, o presidente Bruno Peixoto, da União Brasil, Lucas Calil, do MDB, e o Ricardo Quirino, do Republicanos, preferem concorrer à Câmara Federal. Nenhum deles se propõe a postular cargo majoritário, né, ou seja, de governador, vice-governador ou ao Senado. A motivação dos parlamentares veio a partir da declaração do governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, de que vai reeleger quem estiver aliado ao Palácio das Esmeraldas, em razão de compartilhamento das obras que estão sendo realizadas nos 246 municípios através das emendas impositivas. 100% de reeleição, dispara o governador. Então é isso, né? A Câmara, Assembleia Legislativa, né? Já se movimentando para as eleições de 2026. Hoje é 5 de setembro, nós temos um ano, né? E um mês, 11 meses para as eleições. Parece que está longe, né? Mas está bem ali. As eleições de 2026. E a Assembleia Legislativa fala aqui da posição dos deputados estaduais, né? Que a grande maioria pretende buscar a reeleição, né? A reeleição é um negócio interessante e, ao mesmo tempo, prejudica quem quer entrar, né, no jogo, né? Porque quem tem mandato tem recursos, tem dinheiro, né? Tem funcionários, tem um grupo de apoio enorme, né? E quem concorre sozinho tem pouquíssima chance, né, de entrar para o grupo aí privilegiado dos deputados estaduais, federais e demais cargos, né? Então, quem tem cargo já tem vantagem demais, né? Muito bem, esses os destaques do nosso segundo bloco. Vamos para mais um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu volto já já. Abril de 2022, decreto de graça para o... Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Fique ligado. Porque daqui a pouco tem mais música. Rádio Mais FM. Na internet digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém. Um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Ok, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa, né? Hoje, dia 5 de setembro de 2025. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Quero abraçar o meu amigo José Andrade, está sempre ligado no programa.
a Maria Santos, lá no centro da cidade, também sempre acompanhando o nosso programa, sempre participando aqui, né, da nossa programação. Quero abraçar ainda o pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, ele que está sempre ligado, sempre acompanhando, né, ele que apresenta o programa Gotas de Eternidade, às 22 horas, todos os dias, há muitos anos aqui na Mais FM, né? E também participa do programa Ponto de Vista pela manhã, trazendo a mensagem da Palavra de Deus. Um abraço para o pastor Saulo, toda a família lá no Vivian Park. É isso aí. A Maria Nova Silva também está acompanhando, desejando a todos um bom dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Um abraço para a Laudelina, né, que está junto com a Nova. Um abraço para todos que nos acompanham aqui na região sul da cidade, né? A Mais FM está no ar e você pode participar comigo. É só deixar aqui o seu recadinho na nossa live, no Facebook ou também nosso WhatsApp 995294013, 995294013. WhatsApp para você mandar a sua reclamação, para você participar aqui do programa, tá bom? Então manda aí, né? Tem problema no seu bairro, na sua região, na sua cidade, né? Tem muita gente que nos ouve. Quero abraçar o pessoal que nos ouve lá em Ouro Verde, né? Abraço meu amigo Vânio, lá de Ouro Verde, acompanhando sempre as nossas publicações, né? Nosso trabalho aqui, tá joia? Isso aí. Lembrando mais uma vez, quero lembrar amanhã sábado, né? Amanhã é sábado, dia 6, a partir das 8 da manhã, na Igreja Batista Nova Jerusalém, na Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, né? Aqui no Arco Verde, você tem a oportunidade de participar de um grande bazar beneficente, um bazar missionário, né? Para né, ajudar na viagem missionária da nossa missionária Jéssica Neres. E você pode participar, né? O bazar tem muita coisa boa, viu? Tem muita roupa, tem muitos objetos, calçados. Você pode participar e, né, fazer um bom negócio, né? Vai fazer um bom negócio lá no bazar da Igreja Batista Nova Jerusalém. Tá certo? Pessoal aí que sempre participa, tá convidado, né? Convidado aí até lá. Nós teremos... O que eu tava... Parece que tá com problema aqui. Tô com problema aqui no nosso microfone. Não é possível, não é possível. Muito bem, mas a gente continua. Agora sim, voltou. Tá de volta aqui, né? Não tá funcionando. Eu pensei que estava fora do ar. Mas é isso, né? O nosso bazar amanhã às 8 da manhã, tá bom? Participe lá com a gente. Bom, vamos às notícias da cidade. As notícias da cidade, a Câmara Municipal realiza agora, a partir das 9 da manhã desta sexta-feira, uma sessão especial para debater o assunto que foi assunto aí de toda semana, que é a questão do transporte urbano da cidade, né? Transporte urbano da cidade, esse é um problema de todas as cidades, né? Todas as cidades têm problemas de transporte, e aqui em Anápolis não é diferente. Nós estamos vendo aí a preocupação dos usuários do transporte coletivo, que podem ter um aumento significativo na passagem, né? A passagem pode ir a R$ 8,20. Houve uma decisão, inclusive, do Judiciário autorizando esse aumento. Depois, a Prefeitura conseguiu derrubar a liminar lá no Tribunal de Justiça. Mas o problema continua, né? A discussão continua. Existe muita reclamação com a prestação de serviço, ônibus velho, linhas difíceis que não funcionam, né? Atrasos, sujeira, né? Então tem muita reclamação. E a Câmara Municipal realiza, né, nesta sexta-feira, uma audiência pública para debater os problemas do transporte coletivo de Anápolis. O contrato de prestação de serviços da Urban me parece que está já no final, né? Possibilidade de terminar o contrato. Terminando o contrato, o que teria que fazer? Ou a prefeitura prorroga, né? Pode prorrogar até que se faça uma nova licitação. A licitação é um processo
onde abre para a participação de várias empresas, para que essas empresas possam se candidatar a prestar o serviço na cidade, né? Porque o serviço de transporte, ele é um serviço público que o município pode realizar ou pode ceder a empresas que façam o serviço pelo município, né? Por isso que a licitação é feita para escolher a empresa que vai fazer o trabalho na cidade. O contrato com a Urban, né? São os 2 contratos que tem com a Urban. Os contratos já estão quase terminando. Não sei exatamente a data aqui, né? De cabeça não me lembro. Mas o fato é que esse debate precisa ser feito, né? E se for feita uma nova licitação, isso precisa ser agilizado, né? Porque senão corre o risco de acontecer como no passado, que a coisa vai prorrogando, prolongando e acaba ficando ilegal, né? Porque se você não tem licitação, o processo acaba numa situação ruim, né? Então o representante da Urban foi à Câmara essa semana, né? Participou da reunião da Comissão de Transportes e hoje acontece, né? A partir das 9 da manhã, esse evento ali na Câmara Municipal, o debate, né, do problema do transporte na cidade. O presidente da Comissão de Transportes e propositor da audiência é o Ederson Lopes, do União Brasil, que é o presidente da Comissão de Transportes. Os vereadores Domingo de Paula, Leitão do Sindicato, Rimé Júris, Fred Godoy e Elias Nana também fazem parte da Comissão de Transportes. Certamente participam da audiência pública, né? Tá certo? É isso. Então, um problema do transporte coletivo sendo debatido, discutido. E a audiência pública, como o nome diz, é pública, né? Qualquer pessoa pode participar se você tiver interesse, né? Se você que está me ouvindo agora pela manhã tiver interesse, dá tempo de ir lá, né? Se você me ouve do meio-dia, no programa ao meio-dia ou à noite, aí já passou. Mas o assunto a gente vai voltar a falar nele aqui, né? E certamente isso ainda vai... um debate que ainda vai ser prolongado aí, né? São muitos os problemas da cidade no quesito transporte. Bom, a concessionária quer transformar o Centro de Convenções de Anápolis em terminal semelhante ao Araguaia Shopping Goiânia. Empresa que administra o terminal rodoviário da capital manifestou interesse em assumir o espaço e adaptá-lo ao modelo de RodoShopping. O Centro de Convenções de Anápolis, né, que é um espaço muito bem feito, tem pelo menos 3 auditórios, se eu não me engano, são 3 auditórios. É um espaço interessante, privilegiado ali na entrada da cidade, próximo ao Trevo do Daia. E esse espaço, desde que foi construído, tem ficado ocioso, né? Muito ocioso. E agora aparece uma ideia interessante aí, né? A concessionária de transportes que cuida do terminal de passageiros lá de Goiânia está sendo cotada, né? Para que o futuro centro de convenções possa ser transformado num terminal rodoviário. É uma ideia boa, né? Tirar a rodoviária do centro da cidade e deixaria ali na entrada da cidade, próximo ao Daia. A empresa Maia e Borba, responsável pela gestão do terminal rodoviário de Goiânia, instalado no Araguaia Shopping, demonstrou interesse de assumir o espaço e adaptá-lo ao modelo de RodoShopping, unindo a estrutura de transporte coletivo longa distância com a área comercial de serviços. A possibilidade foi revelada pelo vice-governador Daniel Vilela durante encontro com vereadores e o prefeito Márcio Correia, do PL, no Centro Administrativo Ademar Santilo, na quarta-feira, dia 3. Segundo Daniel Vilela, representantes da concessionária já procuraram o Estado para formalizar o interesse. A proposta, no entanto, prevê que a vocação do prédio para receber grandes eventos seja mantida, aproveitando a infraestrutura existente, permitindo que o local funcione de forma híbrida. O debate sobre o destino do centro de convenções não se limita à iniciativa privada. O Portal 6 apurou que também circula a ideia de transferir o centro administrativo para o endereço, liberando novamente o prédio da antiga Câmara para receber o Legislativo. Olha, ideia boa, viu?
Concordo plenamente. Né? A prefeitura poderia se transferir para lá, né? Um espaço bom, grande, tem espaço para toda a administração, quase, né? Pode se adaptar lá, fazer alguns, de repente construir mais algum edifício ali para a gestão municipal. E a Câmara voltaria para o seu local de origem, né? Evitaria o pagamento de aluguéis milionários, porque ali na JK não é do município, paga aluguel, né? Outra alternativa em estudo é destinar a estrutura à Universidade Federal de Goiás, que recentemente adquiriu um terreno nas imediações para a construção do campus em Anápolis. Enquanto as definições não avançam, o centro de convenções continua gerando custos consideráveis. Apenas para mantê-lo em funcionamento, o Estado desembolsa cifras milionárias. Apesar da realização frequente de eventos corporativos e públicos, a conta não fecha e a gestão do espaço ainda é considerada deficitária. Certo? Então, assunto interessante aqui, né? O Centro de Convenções de Anápolis, desde que foi construído, nunca foi aproveitado de forma eficaz, né? É um espaço que ficou lá muito tempo abandonado, agora está sendo utilizado com mais frequência, mas como diz aqui a matéria, né, a conta não fecha, né? Tem manutenção, e aí acaba ficando caro. São 3 ideias aqui boas, né? Acho que todas as três são boas, né? Tá certo? É isso aí. Então, destaque do Portal 6 aqui a gente destaca para vocês. Deixa só ver aqui, nosso tempo está esgotado? Não, ainda tem um tempinho aqui, né? O portal de Anápolis Diário, né, traz aqui mais uma informação. Adequações da Equatorial geram adiamento na entrega do viaduto do Recanto do Sol. O viaduto do Recanto do Sol, né, continua sendo aí um problema para a cidade, né, está em andamento, era para ter sido entregue ainda na gestão passada, não ficou pronto, né, agora já liberou a pista, né, uma das pistas que passa por baixo do viaduto, já está liberada. E aqui diz o seguinte: a necessidade de mudanças na rede elétrica da região onde acontecem as obras do viaduto devem provocar adiamento na conclusão e entrega das obras. A nova data prevista deve ser 15 de outubro, conforme o planejamento da Secretaria de Obras, a partir do cronograma da Equatorial Energia. As informações foram repassadas ao Portal 6 de Anápolis. A demanda pela alteração da rede ocorre pela necessidade de desapropriação de uma área comum e de um condomínio localizado próximo à intervenção. Iniciado em 2023, dentro do programa de investimentos Anápolis Invest, o projeto se tornou o mais aguardado pelas circunstâncias de fluxo do tráfego da região do Recanto Sol, com as avenidas Brasil Norte e Universitária. Após ser paralisada na mudança da gestão, a obra foi reiniciada em março deste ano. Então, destaque aqui do portal Anápolis Diário, né, mencionou aqui o Portal 6 também, ou seja, né, a construção ali do viaduto sofre também essas interrupções por questões de mudança na rede elétrica. Ok, né? Então é importante, o viaduto ajuda muito ali na questão viária da região do Recanto do Sol. Quanto antes ficar pronto, melhor, né? Agora, a gente tem problemas nos viadutos de todos eles, né? Nós temos problema no viaduto do Daia, que nos horários de pico, né, não consegue, o trânsito não deslancha, né? É muita dificuldade para quem sai do Daia depois das 5 da tarde, é um problema sério, né? No viaduto da JK também tem problema, né? Todos nos horários de pico. No viaduto Ayrton Senna, houve lá um trabalho da prefeitura que melhorou bastante o deslocamento dos veículos. E lá nos outros viadutos, viaduto da Universitária, nem se fala, né? Ali é um problemão. Então, são problemas que a cidade crescendo, né? A cidade está crescendo, tem milhares de automóveis, veículos
motos nas ruas da cidade. É impressionante, né, como aumentou o número de veículos na cidade e isso acaba trazendo transtorno para o transporte e para o trânsito de maneira geral, né? É o ônus do crescimento. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa aqui pela 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Obrigado pelo carinho da audiência, né? Acompanhe o nosso programa aí, a reprise ao meio-dia, a reprise também às 21 horas. Você pode mandar o seu recadinho no WhatsApp 995294013. 995294013. Para você participar do programa, né? Deixar aqui a sua reclamação, o seu elogio, né? Nem só de reclamações vive o homem, né? Pode ter elogio também, tá certo? Ok, obrigado pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 8 da manhã, ao vivo aqui na 87.9. Um abraço para você e até o próximo programa. Canal 200, Rádio Mais